Irmãos, vamos abrir no Salmo 136. Nós começamos o estudo e vamos terminar hoje. A pergunta é tão pequena, mas envolve tantas questões. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Falamos sobre este assunto, Deus dos deuses. E às vezes a Bíblia volta a chamar Deus assim dessa forma. Olha só no Salmo 135, o anterior, o versículo 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Então, num primeiro momento, parece que o salmista está validando a existência de outros deuses. Se Deus é o Deus acima dos deuses, ou Deus dos deuses, outros deuses existem? É certo que não, já é uma coisa que a gente sabe que não é assim. Mas nós precisamos entender por que a Bíblia fala nesses termos, Deus dos deuses. Vamos pular aqui algumas partes que a gente já falou e se concentrar depois. Pergunta 5 do nosso breve catecismo, que é o símbolo de fé da nossa igreja, ou seja, nós acreditamos, nós cremos na doutrina aqui exposta como fiel à palavra de Deus. Mas aqui a gente só pega o assunto, né? Pergunta 5, então, no breve catecismo de Westminster. Há mais de um Deus? Há um só Deus, o vivo e verdadeiro. As pessoas criam seus deuses. Elas não querem acreditar que há um Deus santo. E não é assim até hoje? A pessoa diz assim, não, mas por que você acredita que Deus julga? Eu prefiro pensar num Deus bom. E a pessoa cria um Deus, é como meu professor falava, um Deus à sua própria imagem e semelhança. Em que a pessoa está imaginando um Deus de acordo com o que ela é ou o que ela quer. Isso é muito perigoso, irmãos, em qualquer assunto, porque nós precisamos ir para a Bíblia, para que a Bíblia nos ensine, e não o que a gente acha ou quer. Então, na história, as pessoas não queriam um Deus santo, um Deus justo, um Deus que diz para o pecador, eu e você, não é para fazer isso. E se você fizer isso, você está errado. E se você continuar fazendo isso, você vai ser condenado. A pessoa quer tirar essa ideia da cabeça e da vida dela. Então faz um Deus de acordo com o seu próprio imaginário. Há muita coisa falsa, meu irmão, nesse mundo. Sabe o que é falso que tem nesse período agora? Papai Noel. Se você for bonzinho o ano inteiro, aí você ganha um presente. Foi bonzinho o ano inteiro? Ninguém aqui foi. E outra, essas lendas, essas mentiras, essas coisas falsas que se colocam assim
como se interpondo, né? Como se estivessem subjugando as datas cristãs, porque você tem Páscoa e Natal. E na Páscoa, ovo, chocolate, coelho. No Natal, Papai Noel. A criança pensa em presente. Então nós precisamos tirar tudo isso da nossa vida, essas lendas, coisas mentirosas, coisas que não servem para nada. E tudo bem enfeitar, não vejo nenhum mal nisso, enfeitar, achar bonita a época, colocar enfeitinho. Mas ficar com essas lendas, irmãos, ficar atrás dessas coisas, consumismo, glutonaria, não é para o cristão. Não é. Mas olha só como as pessoas vão atrás dessas coisas. Algo assim, parece bonito, né? O Papai Noel. Escreve uma cartinha para ele. Não é que fala? Aí quando chega o presente, olha, ele passou por aqui. Aí tem aquela musiquinha, como é que o Papai Noel não esquece de ninguém? Um monte de criança fica sem presente nessa época. Não é verdade isso? Então, meus irmãos, as pessoas querem acreditar, ou elas querem se render a essas coisas fantasiosas, e deuses, e lendas, como chama aquele negócio? Horóscopo, né? Aí fica atrás de horóscopo, fica atrás disso e daquilo. O que nem está falando aqui, as pessoas não querem um Deus santo para se relacionar e se submeter. Quando alguém está com aquela decisão, eu quero entregar minha vida para Jesus, quer mesmo? Quer se render a Ele? Quer obedecer Jesus? Quer mesmo seguir Jesus? Quer renunciar ao pecado? Quer ter uma nova vida com Ele? Quer mesmo? Falamos de Deuteronômio 6, que muitas vezes as pessoas falam daquele versículo: inculcar a palavra para os filhos, mas tem coisa antes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6. Amando Deus, tendo esse amor de Deus no coração, amando a palavra, aí sim eu vou poder ensinar o meu filho a palavra de Deus, colocar no coração dele. Não posso ser hipócrita, dizer: filho, ame a Deus, eu mesmo não amo a Deus. Filho, lê a Bíblia, nem eu também não leio a Bíblia. Filho, ora, eu também não tenho uma vida de oração. Filho, a gente precisa ir para a igreja com alegria, e eu chego aqui desanimado. Quer dizer, as crianças, elas mais observam do que ouvem. Então, amarás o Senhor teu Deus, e aí sim, você coloca no coração da criança. Irmãos, a gente parou aqui, mais ou menos, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 8, alguns que se chamam deuses. O povo acredita. Por isso que a Bíblia fala, Deus dos deuses, porque o povo acredita. O povo que não conhece o Senhor. E ele é o Deus dos deuses justamente porque os outros deuses não existem. O que existe é espírito maligno, sobrenatural. E Satanás opera no contexto da mentira para que as pessoas acreditem. Possam acreditar. Ah, mas aconteceu mesmo, Satanás operou. Para que dessem crédito à mentira. Mas não Deus, deuses e etc. Agora, olha só, João capítulo 10. Esse ponto aqui precisa de explicação. João capítulo 10.
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação sobre o que eu estou falando aqui, é só levantar a mão. João 10, vamos começar o 31 para entender. João 10, 31. Dá um nó. Jesus havia falado, né? Eu e meu pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 32. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por boa obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Aí 2 pontos. Eu disse: Sois deuses? Aí ele citou o Salmo 82 aí. 82, 6. Perceberam? Não está escrito na vossa lei? 2 pontos. Aí como se tivesse aspas aí. Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou filho de Deus? Precisa ler com muita calma o Evangelho de João, parece fácil, algumas partes assim, parece dar uma enroscada. A gente precisa ler com calma para entender. Então vamos lá para o Salmo 82, que Jesus citou aqui. Versículo 1. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. E agora, Deus falou para um grupo: sois deuses. Olha o 6. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aí olha o seguinte, o 7. Todavia, como homens, morrereis. Então, há um sentido aqui em que a palavra deuses aparece, que é representante de Deus. Não é comum nós usarmos a palavra dessa forma. No máximo, assim, talvez a gente fala que nem... você ouviu uma música Beethoven. Nossa, essa música é divina. No máximo a gente falaria algo assim, né? Mas a palavra aqui, que os irmãos talvez já ouviram, é Elohim. E essa palavra Elohim, às vezes é usada
para Deus, o nosso Deus, e às vezes é usada para aqueles que representam a Deus. Os irmãos estão acompanhando que é um pouco complicado aqui para explicar. Estou explicando até com pausa aqui. Quando Deus fala que sois deuses, ele está falando com quem? Com os juízes. Olha só, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente, quer dizer, vocês são deuses, vocês agem da parte de Deus, vocês deveriam julgar como representantes de Deus. Sois deuses. Agora, no versículo 7, todavia, como homens, perceberam? O próprio versículo 7 equilibra, porque se alguém não tiver essa compreensão, pode pensar o seguinte, o versículo 6 diz, sois deuses. Versículo 7 diz, sois homens. Então é Deus ou é homem? É homem, como nós, carne. Não tem nada de divino, não é um ser diferente. Mas é representante. Eles representam a justiça divina. A palavra de Deus tinha vindo para eles. Por isso que eles são chamados assim. Agora, João 10 ajuda a entender esse texto. Porque Jesus, lá em João 10 que nós lemos, pode voltar agora, acho que ajuda. Por isso que essas notas de rodapé, que relacionam um versículo com o outro, são muito boas e deveria ter mais, antes tinha mais nas Bíblias. Versão corrigida, a corrigida tem um tanto assim. Eu aprendi a estudar a Bíblia mais assim, ligando referência com referência, do que exatamente lendo comentários, assim. Era o método de um professor lá do IBEL Salvador, né? Então, Jesus aqui em João 10, e eu usava muito aquela Bíblia Thompson e Shedd também, que tem essas relações, né? João 10, vamos lá. As pessoas, os judeus aqui, queriam apedrejar Jesus, dizendo, você blasfemou. Aí Jesus responde, na lei, Deus chamou os juízes de deuses. Ou seja, representantes de Deus. Se o Senhor Deus chamou os juízes de deuses, o que é algo assim, muito relevante e importante, quanto mais eu posso ser declarado filho de Deus. Entenderam por que Jesus citou esse salmo? E olha só, se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, olha, por causa disso que eles foram chamados. Porque eles estavam com a palavra de Deus. E a Escritura não pode falhar. Isso aqui é como se fosse uma nota de rodapé, assim, um parêntese. Deus chamou os juízes de deuses. Mas será que nesse ponto a Escritura falhou? Será que teve ali um erro de cópia, sei lá o quê? Jesus, não. Já é algo que a gente acredita antes. A Escritura não pode falhar. Então, se eu não estou entendendo um texto, parece que está meio errado, o problema está todo no intérprete, não no texto. Guarda isso no seu coração quando for a ler a Bíblia, ou ouvir a Bíblia. A Escritura não pode falhar. Aí Deus diz, faz isso. O crente diz, eu não sei como isso pode ser certo, mas a Escritura não pode falhar. Eu vou fazer. Sou filho de Deus. Então, se até os juízes foram chamados de deuses, quanto mais eu, filho de Deus, posso ser chamado de filho de Deus, ou seja, Deus. Irmãos, ficou claro?
Ficou tranquilo? Se alguém perguntar isso para você, consegue responder? Só ter calma. Só ter calma, entender o sentido da palavra no contexto em que ela aparece. Certo? Claro até aqui? Então vamos em frente. Cássio, pode. Vou dar um exemplo aqui para transmissão, né? Ótimo. Microfone. Êxodo 4, versículo 15 e 16, diz assim, né? Deus está falando com Moisés em relação a trazer Arão como porta-voz de Moisés para o povo. Isso. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Isso. Vamos abrir nesse texto. O Cássio lembrou muito bem. Êxodo 4:16. No começo, irmãos, quando tá olhando a Bíblia, acho que primeira vez, não sei, né? No comecinho assim, eu falei, é muito exagerado isso aqui, não parece? Lembra, o problema é sempre o intérprete. Quanto à criação antes da queda, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, então há uma relação que acho que o judeu entendia isso. Porque Adão era Entendia representante isso. de Deus. Tanto é que, eu vou citar um outro exemplo. Lucas, quando ele faz a genealogia de Jesus, filho de José, José, filho de... Quando ele chega a Adão. E a Adão, ele fala assim, e Adão, Filho de Deus. Filho de Deus. É. Então, ele como judeu, ele sabia o que ele estava falando. Porque, irmãos, Jesus era judeu, Paulo era judeu, a Escritura certamente é inspirada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que é dessa verdade, a Bíblia tem toda a cabeça de um judeu, vamos dizer assim. Então, quando Jesus fala isso, o judeu já vem de um ensino lá dos Salmos, Adão, Moisés. Por exemplo, qual é de onde procede a autoridade do pai e da mãe? É porque eles representam Deus. De onde procede a autoridade dos juízes? Eles receberam a palavra de Deus. Então, esse texto de Êxodo 4, bem lembrado aí pelo Cássio, versículo 16, quando Moisés não queria ir, estava fugindo da responsabilidade, e Deus foi misericordioso e colocou Arão para ir com ele. Olha só, o 16, ele, ou seja, Arão, falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então você tem o povo, aí você tem Arão que fala com o povo, que tem mais, pode dizer, comunicação, assim, mais facilidade. O povo, Arão, Moisés falando com Arão e Deus falando com Moisés. Então por isso que diz, tu lhe serás por Deus. Não quer dizer que ele é como Deus, ou ficou no lugar de Deus, em sentido de ocupar a posição, mas representativamente. Então essa palavra Elohim pode dar essa ênfase. Se você pegar um dicionário hebraico lá, Elohim vai estar Deus, senhores, juízes, vai ter lá também governantes, derivações assim da palavra. Vamos seguir que eu quero chegar num ponto aqui. Já explicamos sobre Jesus chamar o Pai de Deus, porque como homem, como Deus homem que era, na sua carne, na sua encarnação, ele se submeteu à vontade do Pai. Certo? Então por isso que ele falava, meu Deus, porque como homem, ele estava fazendo a vontade de Deus. Êxodo 20. Vamos abrir lá em Êxodo 20.
Vamos observar aqui, irmãos, um ponto muito importante. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Normalmente nós enxergamos aqui, irmãos, dois mandamentos assim, como se fossem interligados, juntados, colados. Olha só, a idolatria consiste não apenas na adoração de falsos deuses, versículo 3, mas na adoração também de Deus através de imagem. Aí é o versículo 4. Então, o versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Este é um assunto, vamos dizer assim. É claro que a temática aqui é uma só, mas é um ponto que está tratando aqui. O 4 está falando, não farás para ti imagem. Porque a pessoa poderia fazer o seguinte, não, eu não estou adorando outro Deus. Eu estou adorando o Senhor, do versículo 2, que tirou da terra do Egito, mas através desta imagem. Não seria aceito também. Olha só, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, por isso que nós não devemos fazer uso de representações visuais ou ilustrativas do Deus Trino, ou nenhuma pessoa da Trindade para propósito de adoração cristã. Porque nós não temos essa permissão na Bíblia, e o culto, ele é em espírito e em verdade. Então o culto é espiritual e verdadeiro. Lembra que eu falei? A pessoa às vezes dá uma explicação, não, mas é que nem se fosse uma foto. A imagem de Jesus é que nem uma foto, assim, quando a pessoa está longe, ou partiu, aí você tem a foto daquela pessoa, aí é como se ela estivesse mais próxima e tal. Primeiro, Jesus não foi embora, ele disse que deixou o Espírito Santo. Então não tem foto, não tem uma lembrança do Senhor Jesus, ele está aqui conosco. Todos os dias, não vos deixarei órfãos. Então não precisa de foto nenhuma, ele não foi embora. E a gente está aqui sem ele, não lembra dele, pelo menos tem uma fotinho. Primeiro, irmãos, por que Deus falou para não fazer imagem? Primeiro, que não é verdadeira aquela imagem. Segundo, que rouba a glória de Deus, qualquer representação. E é por isso que eu acho que os filmes de Jesus, eles são impróprios, eles mais atrapalham do que ajudam. Tem muito erro teológico, histórico, e as pessoas, às vezes de ler a Bíblia, fica vendo filminho de Jesus, série de Jesus. Irmão, Deus deu a Bíblia, não é assim? Deus deu a Bíblia, leia a Bíblia. Aqui o Senhor fala, aqui nós aprendemos. Vamos ver o caso de Arão. Êxodo 32. Eu quero destacar aqui alguns detalhes.
Êxodo 32. Vamos lá, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, então Moisés já estava muitos dias lá, 40 dias no monte, e aí o povo pensando o que aconteceu com ele. Então, vendo que ele demorava, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha agora, olha a confusão. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Yahvé. Viram que está aí, Senhor? Tudo maiúsculo, quer dizer o Deus Yahvé, o Deus pessoal. O que aconteceu aqui? Arão quis ajustar aquele culto a Deus. Porque olha só, fazem os deuses que vão diante de vós. Aí traz ouro, traz tudo, faz o bezerro. Esses deuses tiraram do Egito. Aí Arão tentou unir as duas coisas. Vamos adorar a Deus e ao mesmo tempo vamos manter o bezerro como representante do Senhor. Da imagem. Representar. A pessoa ajoelha diante da imagem, ela diz: não estou adorando a imagem, eu estou adorando o que ela significa. Exato. Esse é o problema. O problema da idolatria é que eles usam a imagem. Mas eu estou adorando o que ela significa, não estou adorando em si, ela em si. Este é o falso argumento que usam. E é o que Arão quis fazer aqui. Então, irmãos, a gente não pode se apegar a símbolos e ter assim uma devoção, ou esperar proteção, ou fazer assim como se fosse, eu vou ser abençoado se eu fizer isso. Por exemplo, o crucifixo. Não vejo nenhum mal em ter um crucifixo, se tivesse uma cruz aqui, na ponta da igreja, se a pessoa tiver uma cruz na parede e tal, desde que não tenha a imagem de Jesus, mas a pessoa pegar e passar a mão assim, aí depois põe a mão no coração, ou passar em frente de um templo e faz assim, né? E tem gente que passa a mão na Bíblia, né? Umas coisas assim. O que é isso? É esse misticismo, é essa adoração. Essa adoração é chamada de sincretismo, é quando mistura tudo. Está tudo misturado aqui. Você tem bezerro de ouro, você tem Arão falando amanhã vai ser festa a Yahvé, a Jeová, o nosso Senhor. Só que olha o que aconteceu. No dia seguinte, madrugaram, porque para isso o povo tem ânimo, né? Festa, o povo acorda cedo, dorme tarde. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se.
desenfreado. E aí, então disse o Senhor a Moisés, versículo 7, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Percebeu como Deus coloca aqui? Eles mesmos falaram, este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, versículo 1, e agora Deus fala, o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Já não parecia mais o povo de Deus. E o povo de Deus é conhecido pelo culto. O ajuntamento do povo de Deus é o culto. O propósito do povo de Deus é culto. O ápice da nossa semana espiritual é culto. Olha só Deus falando, depressa se desviou, não demorou muito. Meus irmãos, rapidinho saíram do caminho que eu havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, o adorou e lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Como ofendeu o coração de Deus isso. Moisés repreende Arão. E Arão diz, tu sabes que o povo é propenso para o mal, como dizer, é assim, Moisés. Versículo 23, me disseram, faze-nos deuses que vão diante de nós. Então lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Versículo 24, deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Saiu este bezerro. Por isso, irmãos, que no culto não tem nada de símbolo, imagem, não tem alguma coisa assim, pega a sua água, vamos tomar juntos. A gente ora, aí toma junto a água. Aí a pessoa diz, agora eu estou abençoado. Essas coisas, irmãos, carnais, essas coisas assim místicas, e imagem de Jesus. Se você tem na sua casa, sabe o que você faz? Aquela imagem, joga fora, rasga e joga fora. Não vai acontecer absolutamente nada, exceto mais bênção para a sua vida. Não protege nada, não adianta de nada. A nossa vida é com Deus que é Espírito. Com Deus que é Espírito. Saiu este bezerro. Por isso que não terás outros deuses diante de mim, é a singularidade de Deus. E não farás imagem, é a espiritualidade de Deus. A adoração é espiritual. Por isso que eu acho estranho quando a pessoa diz assim, nossa, hoje eu me arrepiei no culto. Isso é uma coisa humana. O que Deus quer saber é se está quebrado esse coração, arrependido, se é espiritual, se é consagrado. Porque muita gente se arrepia, sente choque, cai, mas não está adorando a Deus verdadeiramente, mas é muita emoção. Emoção tem lugar, a emoção tem lugar no culto. A gente chora, às vezes a gente se ajoelha, a gente é tocado pela palavra, mas, irmãos, esse excesso de emoção, de sentir, a pessoa pode ficar presa a isso. A emoção não pode ser termômetro. Não. Eu não senti nada, mas eu sei que eu estou errado. Ótimo. A gente pode estar preso a isso, sentir. Eu vou sentir vontade de trabalhar amanhã. Não sei, eu tenho que trabalhar. O crente não é guiado por emoção, se ele está sentindo, mas algo objetivo. E a gente não pode manipular as pessoas com música. Sabe, no final do sermão, às vezes começa aquela música lenta, etc., vai tocando assim. Nem o pregador pode mudar o tom da voz, para ficar assim, muito meloso, e as pessoas vão se quebrantando, etc. Quer dizer, precisa tomar cuidado, irmão, para a adoração não ficar com esses sentimentos, ser muito sensorial, sensitiva.
Não, é o encontro de Deus com o seu povo e o encontro do povo de Deus com o seu Deus. Isso que é adoração. Isso que é culto. E está faltando culto verdadeiro nas nossas igrejas. Está faltando culto verdadeiro na nossa vida. Porque não adianta, o culto lá é um culto sério, é um culto bíblico, é um culto de adoração, se o meu coração não está adorando a Deus também. Porque para mim não está acontecendo o culto, eu não estou participando do culto. E isso é outra coisa, a gente não assiste o culto só, a gente participa do culto. Quando nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus, nós estamos participando do culto com a nossa mente, com o nosso afeto, com a nossa devoção. Então, se eu tenho outros deuses, e para encerrar, abra lá em Colossenses. Porque olha só, alguém pode dizer, não tenho imagem, eu não sou idólatra, eu não tenho imagem. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E João termina a sua... Então, olha aí, irmãos, a avareza é idolatria. Para eu não pensar o seguinte, não tenho imagem em casa, eu não sou idólatra. Mas se eu sou avarento, eu sou idólatra. Se eu estou assim, me considerando bom, maior, uma pessoa justa, eu estou sendo idólatra, sabe qual que é o meu Deus? Eu mesmo. A pessoa está se adorando, se glorificando, quando ela não perdoa, quando ela não ama, quando ela não se rende a Jesus, ela tem um ídolo, sabe qual é? O ego. O eu está gigante, está enorme nesta vida. A avareza, aquele desejo desenfreado pelas coisas. Ter, possuir, dominar, ser, valorizar demais, isso é idolatria. Então, quando nós chegarmos aqui no culto, é como Jesus ensina em Mateus 5, 7, como está o seu coração para adorar a Deus. Não pode ser um coração adúltero, que olha para as mulheres, que olha para os homens, para os rapazes, com imaginações, com fornicação, com adultério. Não pode odiar as pessoas, ofender as pessoas e chegar aqui para adorar a Deus como um assassino. É o que a Bíblia diz lá em Mateus 5 a 7. Eu não posso dizer sim, e aí falo não, o não, sim, sendo uma pessoa falsa, sem humildade, sem amor pelo próximo. Está tudo em Mateus 5, 7. Edificar a casa sobre a rocha, Jesus e a sua palavra, ser uma árvore frutífera, ter uma vida de oração. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. Aquele dia, irmãos, da adoração, do culto pleno e perfeito na glória, é para quem tinha um coração puro, humilde e limpo antes. Que Deus abençoe o nosso culto. Que Deus abençoe a nossa adoração para que seja em espírito e em verdade, porque o Senhor é digno. Amém.